Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os episódios também estão disponíveis em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e, além disso, temos outros conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre o uso de dados faciais para a realização de cadastro biométrico e a regulação dessas atividades de tratamento de dados pessoais pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Hoje em dia tudo está muito acelerado, a internet acelerou e aproximou as comunicações e com isso o tempo também parece passar mais rápido. Inovações que levavam anos ou décadas para surgir, hoje acontecem em dias ou horas ou minutos ou segundos ou até mesmo em frações imperceptíveis de segundos. Esse avanço diário das tecnologias que facilitam as atividades veio com um preço, que é a redução, em várias situações até mesmo a ausência da privacidade. Além disso, o excesso de informações que circulam na internet levam paradoxalmente à ausência de informação, em decorrência da inviabilidade de filtrar e de acessar as informações adequadas, pertinentes e suficientes. E, por outro lado, o uso de tecnologias de automatização e de inteligência artificial permite às organizações o tratamento de uma grande quantidade de dados e a extração das informações pretendidas com maior velocidade e quantidade. Entre elas, o reconhecimento facial passou a ser utilizado em diversos países e em áreas diferentes, públicas e privadas, como uma forma de identificação das pessoas para finalidades diversas, como segurança pública, prevenção de fraudes e outras. Hoje em dia, para abrir uma conta bancária digital, desbloquear o seu smartphone, ou até mesmo para comprar ou para adquirir passagens de ônibus com desconto para estudantes ou realizar uma viagem de avião, pode ser necessário o cadastramento de sua face. Na Lei Geral de Proteção de Dados, os dados biométricos são sempre considerados como dados pessoais sensíveis, independentemente do contexto e da finalidade do tratamento, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da LGPD. Por isso, esses dados têm uma maior proteção por se considerar que dizem respeito a uma esfera mais íntima da privacidade dos seus titulares. A principal consequência está na existência de regras específicas para as bases legais de tratamento dos dados pessoais que possuem o consentimento como hierarquicamente superior às demais, de acordo com as regras do artigo 11 da LGPD. Além disso, a LGPD exige a documentação no relatório de impacto da descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que possam gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. A realização de cadastro biométrico para acessar um local público ou privado exige a realização do relatório de impacto. O titular pode ser obrigado a fornecer o consentimento e realizar o cadastro como condição para ter acesso ao produto ou ao serviço? Quais aplicações ou sistemas devem ser utilizadas e quais medidas devem ser adotadas para proteger o armazenamento e outras operações de tratamento desses dados? Essas são algumas das questões que devem ser formuladas previamente ao uso da identificação biométrica. É importante deixar claro que o uso do reconhecimento facial não é proibido, mas deve observar as normas de proteção de dados pessoais, especialmente o fato de ser considerado um dado pessoal sensível, o que exige uma proteção diferenciada. No direito penal, por exemplo, as identificações biométricas e genéticas só podem ser realizadas em situações excepcionais e os dados pessoais sensíveis coletados devem ser eliminados se o acusado for absolvido ou após o transcurso do período de 20 anos do término do cumprimento da pena, de acordo com as regras da Lei 12.037 de 2009, Lei 2037 de 2009, que também regula a identificação criminal e também autoriza a criação do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais. No direito comparado, em fevereiro de 2021, a Autoridade de Proteção à Privacidade da Suécia
condenou a autoridade policial do país ao pagamento de uma multa de 250 mil euros, em decorrência da utilização inadequada de um software de reconhecimento facial, que era de uma empresa dos Estados Unidos, porque, além da falta de elaboração prévia da avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que é o chamado relatório de impacto no GDPR, mais especificamente no artigo 35 do GDPR, e além da ausência da elaboração prévia desse documento, também houve o compartilhamento indevido de dados com a empresa privada que criou o software e, por fim, o tratamento de dados pessoais também foi feito em desacordo com uma lei criminal sobre tratamento de dados da Suécia, que não foi observada pela própria autoridade policial na elaboração, na realização, melhor dizendo, desse contrato e no uso da inteligência artificial para o reconhecimento facial. Mais recentemente, em maio de 2001, no Brasil, a empresa que atua na concessão da linha 4 do metrô de São Paulo foi condenada em uma ação coletiva ao pagamento de R$100 mil em virtude da captação de imagens por câmera de reconhecimento facial e com identificação de emoções sem o consentimento prévio dos passageiros. Ao contrário da identificação pela leitura da digital ou da íris, a identificação facial é mais invasiva porque pode ser realizada independentemente do consentimento ou até mesmo do conhecimento do titular dos dados. A passagem por uma câmera, por poucos segundos, já é suficiente para a identificação, inclusive a partir de dados abertos, ou seja, comparação com fotos em redes sociais, em perfis de aplicativos de mensagens ou qualquer foto coletada da internet. Uma pesquisa recente realizada sobre mais de 100 conjuntos de dados faciais desenvolvidos entre 1976 a 2019, com 145 milhões de imagens de mais de 17 milhões de assuntos, aponta o descontrole dos titulares sobre os seus dados faciais e o uso indiscriminado e sem consentimento desses dados. O link para o artigo pode ser visto lá no texto do site oscarvalentecardoso.com/blog. E por isso, e para concluir, a coleta, o armazenamento e a realização de outras atividades de tratamento sobre os dados faciais e de outros dados pessoais biométricos devem observar o princípio da necessidade, que é também conhecido como princípio da minimização dos dados, e os outros limites previstos na LGPD a fim de evitar o descontrole informacional dos titulares e o aumento de riscos de incidentes com dados pessoais sensíveis. E por hoje é só. Em breve nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!